que é um corpo, aqui é o outro corpo, e aqui a gente vai esticar mais um pouco o pavio para fazer a 3 vezes a altura dele. Então, ele pode ter até 3 vezes a sua altura, sendo aqui a base e as outras duas formadas por pavio, ok? A mesma coisa é para a baixa. Então a gente vai ter uma altura do box, tá? E aqui você vai ter a sua altura 2 vezes do pavio. Tá aí, tá feito. Isso em nenhum momento ninguém nunca te explicou. E é fundamental que você saiba, e a gente vai ver essa informação lá no gráfico, tá? Porque mediante essa informação é que você vai poder fazer sua tomada de decisões, né? Eu particularmente eu opero o Renko, como eu já disse a vocês. Eu opero o Renko 5R, 13R, 25R, 49R, 97R para mini índice. E eu opero 5R, 13R, 25R e 49R para mini dólar, tá ok? Lá no próximo vídeo eu vou explicar o porquê que eu uso esses tempos, tá? Mas só para deixar claro, para aqueles que não entendem, o Renko ele é formado por pontos, tá? Diferentemente do Candle, né? O Candle ele é formado por tempo. Então, por exemplo, o Candle você pega e a cada um minuto que você escolher, ele vai juntar e formar o Candle. Então, como eu expliquei lá, um gráfico de 15 minutos, ele precisa de 3 candles de 5 para formar um de 15. E o Renko já não. O Renko ele é por pontos, né? Então, vamos pensar assim, ó. Você tem um box aqui, seja positivo ou negativo. Vamos pensar que ele seja 13R. Né? Vou marcar aqui embaixo, bem pequenininho, para vocês entenderem. R, tá? Ou vou deixar aqui do lado, melhor dizendo, ó. Vou aqui do lado 13R. Então, quando você tem um Renko de 13R, o que ele está dizendo? Você vai pegar a fração que você escolheu, 13, vai multiplicar por 5, vai ser igual a 65 pontos, tá? Ou 6 pontos para o dólar, tá? Deixa eu até melhorar aqui. Para mini índice ou 6 pontos para mini dólar. Então, eu vou ter essa informação. Aí, eu vou tirar daqui 5 pontos, né? Ou, perdão, vou retificando aqui, ó. Então, eu vou ter 65 pontos, menos 5 pontos, vai ser igual a 60 pontos. Que daí vai ser aquele valor que eu falei. 60 pontos para mini índice ou 6 pontos para mini dólar. Isso aí você vai achar também facilmente no YouTube, essa explicação. Se alguém precisar também uma explicação mais detalhada, vocês
Deixe mensagem no comentário do vídeo e a gente vai procurar esclarecer essa dúvida com mais precisão aí para aqueles que não conseguirem entender, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Como é que funciona isso? Você tem um box. Então ele abriu aqui a 56 bola, né? Pensando no fator dólar. Ele só vai fechar quando esse preço fizer 56,5. Então aqui, ó, quando o meu preço chegar nessa zona aqui, ele alcançar o valor de 56,06,5. Então daí ele pega, ele fecha essa cotação aqui e inicia esse novo box, tá? A gente vai olhar lá na prática como isso funciona. Outro segredo também que o pessoal nunca explicou para vocês é o seguinte: quando você tem um box, tá? Então ele vai estar aqui fechado nesse lado, porque ele é positivo. O próximo vai abrir positivo nessa zona. Mas suponha que a força vendedora faça com que ele caia, né? Então o que vai acontecer? Esse valor de abertura que está aqui, ele vai ser projetado para cá, tá? E aí ele vai vir aqui, ó, ele vai criar um pavio aqui nessa zona. E aqui ele vai criar o box. Entenderam? E ao contrário também é válido. Então quando você tem um box vermelho, né, ele está fechando aqui. Então o preço automaticamente ele vai fechar nessa linha, tá? Vou aqui o pavio para ficar claro. Ele vai fechar nessa linha. O seu próximo box, ele vai abrir nessa mesma linha. Ele vai abrir aqui. Deixar vermelho. Mas por algum problema o mercado resolveu subir, né? Então ele vai fechar aqui em cima. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar a abertura, vai vir para a parte de cima. Então, quando a gente tem uma reversão da tendência, essa abertura que a gente tem aqui, tanto aqui quanto aqui, ela se torna uma abertura provisória, tá? Então, você só vai ter uma abertura definitiva quando o Renko ele tiver na tendência. Então, por exemplo, igual aqui, ó, ele abriu, fechou aqui, suponha. Aí aqui ele fechou porque estava com força e foi subindo. Papá. Então, não tem problema, o fechamento vai ser igual ao anterior. Mas, quando ele tiver uma divergência, aí ele vai criar o pavio e a abertura vai vir para a mesma altura da abertura do Renko anterior, né? Então, por exemplo, se o mercado reverter aqui, criar um Renko de reversão, essa abertura que provisoriamente está nessa linha, ela vai vir para o quê? Na mesma altura da abertura anterior. Para quê? Para ele fazer este movimento aqui, ó. Opa. Aí ele vai vir para esse aqui e vai fazer este movimento, tá? Olha aqui. Então essa abertura, ela se iniciou aqui, o mercado não teve força para subir e continuar a tendência, ele reverteu, deixou o pavio, deixando a sua máxima, e ele caiu. E essa abertura, como eu falei para vocês, ela é provisória, ela passa a ficar na altura da abertura anterior e aí ele fecha o Renko abaixo. Então, como eu disse para vocês, o Renko ele funciona assim, ó. Quando o Renko ele está subindo, tá? O preço ele vai trabalhar da seguinte maneira: ele sobe 60 pontos,
ou 6 pontos.